Como a gente viu, algumas horas depois que os rapazes deixaram a casa do padrasto de Suzanne, ela seguiu até a casa de Dean, na esperança de fazer as pazes. Mais uma vez ela confiou neles. Agora vocês vão saber o horror dos 7 dias de inferno que essa menina passou na mão dessas pessoas. Mas antes, a gente está começando, me ajuda aí a bater a meta de monetização, se inscreva, ativa o sininho e deixa o seu like que ajuda muito a gente. Eu sou a Fernanda e você está no Não Fale com Estranhos. Lembrando que quem não assistiu a primeira parte, eu vou deixar aí nos cards finais. É importante que vocês assistam para saber como tudo isso começou. Assim que chegou na casa de Dean, ela foi recepcionada por Glenn e por Anthony, que foi por trás dela e a segurou, para que Dean, que apareceu logo em seguida, começasse a raspar o cabelo e as sobrancelhas da moça. Sem entender nada, chorando, desesperada, ela ainda foi obrigada por Anthony a recolher o cabelo do chão e colocar em um saco de lixo. Dean, apesar de estar participando daquele horror e de ter raspado a cabeça de Suzanne, não estava conseguindo encarar a moça de frente. Disse que não conseguia olhar em seus olhos e pediu para que a cabeça de Suzanne fosse coberta por outro saco de lixo. E assim foi feito. Bernadette então chegou e todos começaram a espancar Suzanne com chutes, socos e até com pedaços de pau. Anthony era o mais furioso deles porque precisou raspar seus pelos por causa da coceira, né? Então, por isso, levou Suzanne até o banheiro e a obrigou a raspar também todos os pelos do corpo na frente de todas as pessoas que estavam na casa. E isso era só o começo da humilhação e da tortura. Envenenados pelas mentiras de Bernadette e contaminados pela crueldade que, claro, já estava neles, trancaram Suzanne em um armário onde ela passou toda a noite. Ela, claro, chorava muito, estava com muita dor, com medo, sem ter ideia do porquê estava passando por aquilo e gritando por socorro. Os filhos de Dean e de Bernadette, que eram cuidados por Suzanne e gostavam dela, estavam com pena, perguntavam o tempo todo por que a moça careca chorava tanto. Então isso fez com que Bernadette tivesse a ideia de levar Suzanne para a casa onde ela morava, grudada à casa de Dean. Vocês se lembram que são casas geminadas? Quase sem forças e muito machucada, a menina foi levada para um quarto nos fundos da ex-casa de Bernadette e amarrada a um colchão velho com cordas e correntes. E todos os dias, os 4 demônios iam até lá simplesmente para maltratá-la. Batiam, chutavam, apagavam cigarros em sua pele. Começaram também a injetar nela anfetaminas e a torturavam com música. Ela era obrigada a passar horas e horas com um fone de ouvido, onde tocava uma música eletrônica insuportável, em volume máximo, chamada Hi, I'm Chucky, Wanna Play? Era a música preferida de Bernadette. Bernadette, aliás, que estava cada vez mais desequilibrada e cheia de substâncias na cabeça. E pior, gostando cada vez mais de ver Suzanne sofrer. Sempre que ela entrava no quarto para mais uma série de torturas, ela dizia, Hi, I'm Chucky, wanna play? E dizia que Chucky tinha chegado para brincar. Aliás, diziam que por causa de usar muita porcaria, Bernadette realmente teria começado a acreditar que era Chucky, que tinha se transformado no boneco. Isso ela dizia para todo mundo. E como já se não bastasse aguentar a loucura de Bernadette, Clifford, o irmão de Dean, e Jeffrey, o viciadinho e peguete, também entraram nessa insanidade. Assim que souberam que Suzanne estava nos fundos da casa e não indo embora, como eles pensavam antes. Então quiseram ir vê-la, mas quando entraram no quarto, o cheiro estava tão ruim, tão forte, que não estavam conseguindo permanecer lá. Eu não preciso dizer que Suzanne não podia ir ao banheiro, então fazia tudo por lá mesmo. E aí, quando a gente pensa que não tem como piorar, vem o ser humano e mostra que pode sim, e como pode. Eles decidiram que queriam dar um banho em Suzanne. Encheram então um balde com 19
desinfetantes e usaram uma daquelas escovinhas de aço de limpeza pesada e esfregaram tanto o corpo da moça que arrancaram toda a pele. E a essa altura Suzane implorava para que matassem de uma vez e acabassem com aquilo. Mas ainda tinha muita maldade concentrada, tanto que o Clifford, do nada, certa vez entrou no quarto com um alicate e arrancou 2 dentes dela. E ele ria, gargalhava, estava se divertindo. E o que mais me dói é pensar que Suzane poderia ter sido salva, e mais de uma vez. Primeiro pela própria Jean, que poderia ter parado aquilo tudo assim que teve aquela pontinha de arrependimento lá atrás, quando cortou o cabelo da moça. Um covarde chamado David Hill, que foi até a casa comprar substâncias. Só que ele ouviu a voz de Anthony gritando num cômodo ao lado. Pensando que era uma briga, perguntou a Jeffrey o que estava acontecendo, e aí foi levado por ele até o quarto da tortura. E Jeffrey mostrou aquela cena como se estivesse orgulhoso daquilo. Chegou a perguntar se o garoto queria bater nela também, mas alguém o chamou e Jeff saiu do quarto por uns instantes, deixando David sozinho com Suzane. E ela implorou a ajuda dele, mas o covarde, o bundão, disse que não poderia ajudá-la porque poderia se enrolar com os outros. E outra chance para Suzane também se perdeu quando o namorado da Michelle, a irmã dela, passava de carro perto da rua de Dean, bem próximo à casa. Ele estava atrás de informações sobre Suzane. Como ela já não era vista há algum tempo, irmã, padrasto e até aquela beleza de mãe que ela tinha estavam revirando a cidade atrás das notícias. Mas o carro do rapaz quebrou poucos passos da casa de Dean. E por um azar imenso, Jeffrey e Anthony, como sabiam que era o cunhado de Suzane, correram para ajudá-lo a consertar o carro. Na verdade, era para que ele saísse logo de lá e também para tentar saber algumas informações, se alguém já tinha dado falta da garota. Foi aí que souberam que sim, que a família tinha procurado por todos os cantos e como não tiveram notícias, estavam indo à delegacia. Moiou, né? O primeiro lugar que a polícia iria bater seria naquela casa, já que a família sabia que todos se conheciam. O jeito seria fechar o parquinho de diversões e sumir com Suzane. E dói mais ainda saber que o cunhado esteve tão perto e não ajudou porque não teve noção disso. Ele disse tempos depois à polícia que se soubesse que a cunhada estava lá, teria acabado com todos eles, um por um, com as próprias mãos. E os 7 dias no inferno estavam acabando. Na madrugada de 14 de dezembro, os demônios roubaram um carro branco, colocaram Suzane no porta-malas. Dean estava na direção, e com ela estavam Bernadette, Glenn e Anthony. E eles seguiram por uma estrada relativamente deserta, a cerca de 30 quilômetros da cidade. Quando chegaram a um ponto ermo, tiraram Suzane do carro e a rolaram em um barranco, descendo logo atrás. Então Bernadette molhou todo o corpo da moça com gasolina e Glenn acendeu o fósforo. O clarão das chamas e aquela visão horrível deram a eles a certeza de que tudo estava acabado e que eles tinham se safado da polícia. Então compraram cervejas e voltaram para a casa de Dean para comemorar. Só que Suzane estava viva, como se alguma força dentro dela, uma força que ela tirou sabe-se lá de onde, quisesse contar o que aconteceu e fazer com que aqueles demônios pagassem. Então ela se arrastou, com dor, com o corpo destruído pelo fogo e conseguiu escalar o barranco. Continuou se arrastando, e vocês podem imaginar com que dificuldade, até ser encontrada pelos homens a caminho do trabalho, e isso a gente contou com detalhes no primeiro vídeo. Infelizmente, 4 dias depois, sem recobrar a consciência, Suzane morreu. Estava tão queimada e deformada que não foi possível ser reconhecida pela mãe e pelo padrasto. A identificação só foi possível por uma impressão digital no polegar, uma das poucas partes que ficaram inteiras. E aí entra na história Peter Wall, o inspetor que cuidou do caso. Ele ficou tão chocado, tão revoltado com o que viu e com o que soube, que mandou que os policiais fossem imediatamente à casa de Dean e prendessem todo e qualquer um que estivesse naquela casa. Durante a prisão e a inspeção no local, os policiais encontraram todas as evidências do que a moça passou, até o saco de lixo com os cabelos dela. E quando começaram os interrogatórios, todo mundo negou ter feito aquilo. Até que o pai de Anthony chegou e o obrigou a confessar
tudo e a entregar todos os culpados. E aí ele contou. Foram tantos os detalhes que até o mais experiente dos policiais naquela sala ficou apavorado. Já no dia 17 estavam todos no tribunal e foi decretada a prisão preventiva por sequestro e, a princípio, tentativa de homicídio. Mas como Suzane morreu um dia depois, a acusação passou para homicídio em primeiro grau consumado. Mas o julgamento aconteceu só um ano depois, em 16 de novembro de 1993, e durou um mês. E mesmo com os acusados sempre negando, empurrando a culpa um para o outro, a sentença saiu. Dean Powell, Glenn Powell e Bernadette McNeil foram considerados culpados de assassinato e condenados à prisão perpétua, podendo pedir liberdade condicional em 25 anos. Anthony Dodson também foi condenado por assassinato, e aí a própria rainha interviu para que ele fosse deixado em uma instituição para menores infratores até completar 18 anos, e depois que fosse imediatamente transferido para uma prisão normal. Jeffrey Lee foi absolvido pelo assassinato, mas pegou 12 anos de prisão por cárcere privado. Clifford Pook também foi absolvido pelo assassinato e pegou 15 anos por cárcere privado. E agora vem o momento revolta. Todos recorreram das sentenças e, acreditem, tiveram suas penas reduzidas. A população e os promotores ficaram de queixo caído e muito revoltados com essa decisão, porque até mesmo aqueles que pegaram prisão perpétua tiveram 1 ano de redução para saírem em condicional. Hoje, a maioria deles está livre, leve e solto. A Bernadette Demônio Chuck, que pegou perpétua, saiu em 2015 e soube-se que se casou de novo e está muito bem, obrigada. E o casalzinho podre, Dean e Glenn Powell, continuam presos. Ele continuou recorrendo da sentença, mas ela disse que não vai fazer isso, já que na cadeia tem aquecimento, 3 refeições diárias, banho de sol e outras regalias, e que não seria a boba de deixar tudo isso para trás. Bela justiça. Muito obrigada por ter assistido até aqui. Se você gosta de casos criminais, se inscreva, ativa o sininho e deixa o seu like para me ajudar a bater a meta de monetização. Semana que vem tem mais um caso, mas cuidado, não fale com estranhos.